Bom dia, povo de Deus, bom dia, gente amiga. Estou aqui mais uma vez para ler a Santa Palavra de Deus. A paz do Senhor para todos, que o nome do Senhor seja glorificado na minha, na sua vida, na vida de todos aqueles que vão assistir esse vídeo, amém? Ele lê no livro do profeta Ezequiel, capítulo 34, do versículo 1 até o versículo 10, que tem como título Os Pastores de Israel, amém? Louvado seja Deus. Para a glória e para louvor do Senhor Jesus. Versículo 1. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, fale contra as autoridades que governam o meu povo de Israel. Profetize contra elas e diga que eu, o Senhor Deus, estou dizendo o seguinte. Então profetize contra elas, contra os pastores de Israel, e diga para elas que é Deus que está dizendo o seguinte. Louvado seja Deus. Vocês, autoridades, são os pastores de Israel. Então, vocês, autoridades, são os pastores de Israel. Olha o que diz a palavra, né? Ai de vocês, pois cuidam de vocês mesmos, né? Ai de vocês, porque só cuidam de vocês mesmos, mas nunca tomam conta do rebanho. Versículo 2. Mas nunca tomam conta do rebanho. Vocês bebem o leite das ovelhas, usam a sua lã para fazer roupas e matam e comem as ovelhas mais tratadas, porém não cuidam do rebanho, né? Então, eles matam e comem as ovelhas gordas, mas não cuidam do rebanho. Que coisa tremenda, né? Acontecia ali com os pastores de Israel. Eles desprezavam o rebanho, mas queria comer a gorda, matar a gorda e comer. Louvado seja Deus. Versículo 3. Vocês bebem o leite das ovelhas, usam a sua lã para fazer roupas e matam e comem as ovelhas mais bem tratadas, porém não cuidam do rebanho. Que coisa tremenda, né? Porém não cuidam do rebanho. Versículo 3, né? Louvado seja Deus. Versículo 4. Vocês não tratam as fracas. Não curam as doentes. Que coisa tremenda, né? Hoje a gente vê a mesma coisa nos dias atuais. Os pastores não se importam com as ovelhas fracas. Elas enfraquecem, adoecem e morrem. E ninguém cuida delas. E diz ainda, não cura doente. Não fazem curativo nas machucadas. A ovelha se machuca, tora as pernas. Na verdade, às vezes fica com a cabeça ferida, mas ninguém cuida dela, como diz, né? Não fazem curativos nas machucadas. Não vão buscar a que se desviaram, né? As ovelhas se desviam, se perdem e ninguém vai procurá-las. Elas vão para outros setores perigosos, né? Para os matos. Lá os animais devoram, mas ninguém procura, né? Então, as que se desviam, vocês não procuram, né? As que se perdem, nem procuram as que se perdem. Pelo contrário, vocês tratam as ovelhas com violência e crueldade. Que coisa tremenda, né? Tem pastores que tratam as ovelhas com violência e com crueldade, com ignorância, muitas vezes. Mas Deus, neste dia, está falando com você. Louvado seja Deus. E diz, e por não terem pastor, elas se espalham. Por não teres pastor. Tem pastor, mas não cuida. Então é a mesma coisa que não ter pastor. Pastor só de nome, mas não cuida das ovelhas, né? Louvado seja Deus. Então, e por não teres pastor, elas se espalham. Animais ferozes mataram e comeram as ovelhas. O versículo 6. As minhas ovelhas andam perdidas pelos morros e pelas altas montanhas. Estão espalhadas por toda parte. As minhas ovelhas estão, olha o que diz aqui, né? As minhas ovelhas andam perdidas pelos morros e pelas altas montanhas. Estão espalhadas por toda parte. Ninguém busca essas ovelhas, né? Ninguém busca essas ovelhas. Louvado seja Deus. Ninguém procura encontrá-las. Então, ninguém procura encontrar as ovelhas perdidas, né? Se você chegar numa comunidade, numa cidade, tem muitas ovelhas perdidas que estão soltas, né? Não tem ninguém para procurar, não tem ninguém para buscá-las, porque os pastores das ovelhas esqueceram. Louvado seja Deus. Versículo 7. Pois bem, pastores. Aqui Deus diz, pois bem, pastores.
Escute o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Então, quem está falando é Deus, é a palavra de Deus, não é irmão Genilson, não é ninguém, é a palavra de Deus que está dizendo para você. Pois bem, pastor, escute o que eu, o Senhor, estou dizendo. Juro pela minha vida que é melhor vocês me escutarem, né? Então Deus diz, olha, eu juro pela minha vida, porque Deus não tem ninguém superior a ele para ele jurar. Então ele jura por ele, Deus jura por ele mesmo. Quando ele se decide jurar, ele jura por ele mesmo, pelo nome dele mesmo, né? E ele diz, olha, louvado seja Deus, juro pela minha vida, versículo 8, que é melhor vocês me escutarem. Por não terem pastor, as minhas ovelhas foram atacadas, mortas e devoradas por animais ferozes, né? Então, por não terem pastor, as minhas ovelhas foram atacadas, mortas e devoradas por animais ferozes. Os meus pastores, estou lendo o versículo 8. Os meus pastores, olha o que diz a palavra, não foram procurá-las, né? Meus pastores não foram procurá-las. Eles estavam cuidando de si mesmo e não das ovelhas. Que coisa tremenda, né? Aqui é pesado. Então eles estavam cuidando de si mesmo e não das ovelhas. Versículo 9. Por isso, vocês pastores, prestem atenção. Então vocês pastores, prestem atenção. Você líder que toma conta de pessoas, né? Você líder de alguém. Olha o que diz a palavra de Deus. Vocês pastores, prestem atenção. O versículo 10. Eu, o Senhor, declaro que estou contra vocês. Então Deus diz, eu estou contra vocês. Tirarei de vocês as minhas ovelhas